Xerifes da Flórida mudam o tom sobre imigração. O foco agora é deportar criminosos e regularizar trabalhadores. O clima esquenta no Senado norte-americano. Rand Paul dispara críticas duras contra o colega Marco Mullen. No cenário internacional, a inteligência dos Estados Unidos afirma que o governo do Irã segue de pé, mesmo enfraquecido. Na economia, o Fed mantém os juros e sinaliza apenas um corte em 2026. E ainda, os Estados Unidos pedem mais de 200 bilhões de dólares para financiar a guerra com o Irã. Agora, no Agenda 47. Olá, hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2026. Sejam bem-vindos ao Agenda 47, um jornal dedicado a acompanhar de perto as principais notícias e ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando, claro, os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SBT Television, SIC Internacional e também na nossa plataforma de streaming SBT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Os xerifes da Flórida mudaram o tom no debate sobre imigração. Autoridades de segurança pública agora defendem estratégias mais seletivas, deportar criminosos, mas abrir caminhos para imigrantes sem antecedentes criminais. O xerife do condado de Polk, Greg Judd, afirmou que apoia a deportação de quem representa risco, mas reconhece que muitos imigrantes trabalham, estudam e contribuem para a economia estadunidense. Durante reunião do Conselho Estadual de Fiscalização da Imigração, líderes destacaram que nem todos devem ser tratados da mesma forma e sugeriram exigências como falar inglês, pagar multas e não depender de benefícios públicos. A mudança chama atenção em um estado conhecido por políticas rígidas, reforçando assim o governo do DeSantis, que é contra tudo isso, que ampliou inclusive a cooperação com agentes federais e operações contra a imigração ilegal no estado da Flórida. Uma jovem russa de 26 anos denuncia ter sido vítima de conduta inapropriada por parte de um agente de imigração dos Estados Unidos. Segundo o relato divulgado nas redes sociais, ela foi abordada em um estacionamento enquanto falava russo ao telefone. Durante a ação, agentes teriam solicitado o desbloqueio do celular dela para a verificação de algumas informações. Dias depois, a mulher afirma que passou a receber mensagens de um dos agentes que teria usado o número obtido durante a abordagem para convidá-la para um encontro e fazer comentários considerados inadequados. O caso levanta questionamentos sobre abuso de autoridades e uso indevido de dados pessoais por agentes federais. Até o momento, não há confirmação oficial sobre esta investigação. O clima esquentou no Senado dos Estados Unidos. O senador republicano Rand Paul criticou duramente também o outro senador, Marco Mullen, indicado por Trump para liderar a segurança interna dos Estados Unidos. Durante a sabatina, Paul cobrou explicações sobre declarações polêmicas feitas por Mullen, que afirmou entender o ataque violento sofrido por Paul em 2017, um episódio que deixou o senador com costelas quebradas e lesão pulmonar. Sem pedir desculpas, Mullen manteve sua posição e disse que não se arrepende daquelas falas. Paul reagiu, afirmando que líderes precisam condenar qualquer tipo de violência política. Mesmo sob pressão, o indicado garantiu ser aprovado e vai focar na segurança dos Estados Unidos. The record should show, and I think will show, a lack of contrition, no apology, and no regrets for your support. You completely understand the violence that was perpetrated on me. You're unrepentant. So I guess my first question is, do you think that justifying that kind of violence sets a good example for the men and women of ICE and Border Patrol? Mr. Chairman, first of all, I didn't know the extent of your damage. When the phone call was made, I made it to you and I tried to talk to you.
You didn't engage at all. In fact, you said, get your paperwork in. It's got to be 3 days in between. You in offered between no you. apology, Sir? and you offer no apology today, and no regrets. Haven't I don't- heard the word apologize, haven't heard the word regret, haven't heard I misspoke and it was heated and I made a mistake. Haven't Actually, heard any it- of those words. Sir, actually, it wasn't heated, and I'm not apologizing for pointing out your character. Good. If this were a one-off, it would be one thing. If you just disliked me so much that you approved of violence against me, people could just write it off. Well, maybe they hate each other. But really, there's a pattern of this. Dana Bash asked you if you have any regrets about bringing violence to a Senate committee, and you replied that you have no regrets. Today, you've said you have no regrets about being happy, being completely understanding why I was attacked from behind. You had no regrets about, instigating a brawl in a Senate committee hearing. Are those still your opinions? Mr. Chairman, you're going to have your opinion. I'm going to have mine. As the Secretary of Homeland Security, I'm going to bring peace of mind and security to this country, and I'm going to stay laser focused on that. A diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmou que não cabe às agências de espionagem dos Estados Unidos determinar se há uma ameaça iminente contra o país. A declaração foi feita durante uma audiência no Congresso, após questionamentos sobre o programa nuclear do Irã. Segundo Gabbard, a avaliação final sobre ameaças cabe exclusivamente ao presidente dos Estados Unidos. O senador Jon Ossoff contestou a resposta e acusou a chefe de inteligência de evitar uma posição clara, sugerindo possível alinhamento com a Casa Branca. O episódio aumenta a tensão política em Washington e levanta dúvidas sobre as independências das análises de segurança nacional, especialmente em meio aos recentes conflitos envolvendo o Irã. The intelligence community assessed that Iran maintained the intention to rebuild and to continue to grow their nuclear enrichment capability. Was it the assessment of the intelligence community that there was a, quote, imminent nuclear threat posed by the Iranian regime, yes or no? Senator, the only person who can determine what is and is not an imminent threat is the president. False. and This he is the made that worldwide. This is the determination. worldwide threats hearing where you present to Congress national intelligence, timely, objective, and independent of political considerations. You've stated today that the intelligence community's assessment is that Iran's nuclear enrichment program was obliterated and that, quote, there had been no efforts since then to try to rebuild their enrichment capability. Was it the assessment of the intelligence community that, as the White House claimed on March 1st, there was a, quote, imminent nuclear threat posed by the Iranian regime? Yes or no? Once again, Senator, the intelligence community has provided the inputs that make up this annual threat assessment. You won't answer the It is question. the nature of the imminent threat that the president has to make that determination based on a collection and volume You're here of to be information and timely. intelligence that he is You're here- provided with. You're here to be timely, objective, and independent of political considerations. Exactly what I'm doing. No, you're evading a question because to provide a candid response to the committee would contradict a statement from the White House. E durante ainda esses questionamentos, o governo do Irã segue de pé, apesar de enfraquecido após os ataques recentes. Foi a avaliação da diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, durante essa audiência no Senado. Segundo ela, o regime iraniano sofreu perdas importantes na liderança e na capacidade militar, mas ainda mantém poder de reação. Teherã e seus aliados continuam capazes de atacar interesses dos Estados Unidos e de países aliados no Oriente Médio. A chefe da inteligência também alertou que o caso de sobrevivência ao conflito, o Irã deve tentar reconstruir seu arsenal de mísseis e drones ao longo dos próximos anos. A guerra iniciada em 28 de fevereiro já deixou milhares de mortos e abalou mercados globais e elevou a tensão naquela região. The regime in Iran appears to be intact but largely degraded due to attacks on its leadership and military capabilities. U.S. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard told a Senate hearing Wednesday that Iran's government has been damaged but not incapacitated since the war began on February 28th. Even so, Iran and its proxies continue to attack U.S. and allied interests in the Middle East. The IC assesses that if a hostile regime survives, it will likely seek to begin a years-long effort to rebuild its military, missiles, and UAV forces.
Gabbard's testimony comes just one day after the shock announcement that her top aide, Joe Kent, who headed the National Counterterrorism Center, had resigned over the war in Iran. In a letter posted to social media, Kent said Iran posed no imminent threat to the U.S. and that the war was started, quote, due to pressure from Israel and its powerful lobby. The White House rejected that assertion, saying Kent's letter included false claims. Both Republican and Democrats in Congress have said they want more information about an air campaign that has killed thousands of people in Iran, disrupted the lives of millions, and shaken energy and stock markets. Democrats in particular have complained that the Trump administration has not kept Congress adequately informed about a conflict which has cost U.S. taxpayers billions, and demanded public testimony rather than classified briefings held in the past 2 weeks. The threat assessment Gabbard presented to the committee added to confusion over the state of Iran's nuclear program. Some administration officials said in the run-up to the war that Iran was weeks away from developing a nuclear weapon, one of the reasons given for starting the airstrikes. On Wednesday, Gabbard said Iran's nuclear enrichment program was obliterated in U.S. and Israeli strikes in June, and that Washington had seen no effort since to rebuild its enrichment capability. Also, questions have swirled around what Trump was told before he decided to join with Israel in striking Iran. Sources familiar with U.S. intelligence reports have said Trump was warned, for example, that attacking Iran could trigger retaliation against U.S. Gulf allies, despite his claims on Monday that Tehran's reaction came as a surprise. Trump was also briefed ahead of the operation that Tehran would likely seek to close the Strait of Hormuz, according to 2 other sources familiar with the matter. Vamos falar agora de economia. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, decidiu manter os juros inalterados entre 3,5% a 3,75%. A decisão já era esperada pelo mercado, mas o alerta veio nas projeções. A autoridade monetária prevê inflação mais alta e apenas um corte de juros ao longo do ano de 2026. Segundo o presidente do Fed, Jerome Powell, a inflação deve cair, mas em ritmo mais lento do que o esperado, ainda pressionado por tarifas e pelos impactos da guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã. The thing that's really important that we see this year is progress on inflation through a reduction in goods inflation as the one-time effects on prices of tariffs go through the system, go through the economy. That's the main thing we're looking for going into this exercise. And we need to be seeing that to sort of understand that we actually are making progress, because on net we didn't make progress. And if you look at total inflation, total core inflation, it's about 3%, and some big chunk of that, between 1/2 and 3/4, is actually tariffs. So we're looking for progress on that. The forecast is that we will be making progress on inflation. Not as much as we had hoped, but some progress on inflation. It should come as we start to see in the middle of the year progress on tariffs, going through once and then tariff inflation coming down. We should be seeing that. And the rate forecast is conditional on the performance of the economy. So if we don't see that progress, then you won't see the rate. E Jerome Powell afirmou ainda que uma possível alta nos juros ainda não está descartada, mas não é um cenário mais provável neste momento. Segundo ele, a incerteza provocada pela guerra envolvendo o Irã dificulta previsões econômicas mais precisas e mais definidas. Powell destacou que o impacto do aumento nos preços do petróleo ainda é imprevisível e pode afetar o consumidor e a renda das famílias. Ao mesmo tempo, o Banco Central tenta equilibrar 2 riscos: a inflação, que pode exigir juros mais altos, e o mercado de trabalho, que pode desacelerar diante deste cenário. The possibility, rather, that our next move might be an increase did come up at the meeting, as it did at the last meeting. The vast majority of participants don't see that as their base case, and of course we don't take things off the table. Is the rate forecast not changing because you think the oil shock is going to be temporary, or because you want to be sure you're positioned in case growth starts to slow? So the thing I really want to emphasize is that nobody knows. The economics effect could be bigger, they could be smaller, they could be much smaller or much bigger. We just don't know. So people are writing down something that seems to make sense to them but have no conviction that to your point,
If we have if we have a long period of much higher gas prices, that's going to weigh on consumption. That'll weigh on disposable personal income, and it'll weigh on consumption. But we don't know if that's going to happen. Something quite different than that. We might have much lower than expected pass-through. We also think it's important, though, to keep policy either mildly restrictive or close to that, but not too restrictive because of the weakness in the downside risk in the labor market. We are balancing these two goals in a situation where the risks to the labor market are to the downside, which would call for lower rates, and the risks to inflation are to the upside, which would call for higher rates or not cutting anyway. So we're in a difficult situation, and we feel like our framework calls on us to balance the risks, and we feel like where we are now, which is kind of on that borderline, the higher borderline of restrictive versus not restrictive. Jerome Powell também afirmou na quarta-feira que vai permanecer no comando do Banco Central dos Estados Unidos até que o seu sucessor seja oficialmente confirmado pelo Senado. Segundo Powell, caso a nomeação não seja concluída até o final de seu mandato, em maio, ele continuará sim como chefe interino, seguindo o que determina a lei estadunidense. So if my successor is not confirmed by the end of my term as chair, I would serve as chair pro tem until he is confirmed. That is what the law calls for. That's what we've done on several occasions, including involving me, and it's what we're going to do in this situation. And while I'm at it, on the question whether I will leave while the investigation is ongoing, I have no intention of leaving the board until the investigation is well and truly over, with transparency and finality, and I would refer you to the statement that was in the Fed's brief that you will all have seen, and I won't have anything more for you on that. On the question of whether I will then continue to serve as a governor after my term ends and after the investigation is over, I have not made that decision yet, and I will make that decision based on what I think is best for the institution and for the people we serve. Figuring you probably were going to set the dominoes off there, Edward. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou ataques contra a imprensa estadunidense por causa da cobertura da guerra com o Irã. Segundo ele, veículos de comunicação estariam divulgando informações falsas e colocando o país em risco, apesar de afirmar que o conflito vai bem para os Estados Unidos. Pesquisas indicam que a guerra é impopular entre os norte-americanos e aumenta a tensão no Oriente Médio. Especialistas alertam que o tom adotado pelo presidente pode pressionar a liberdade de imprensa em um momento delicado. Iran is known for a lot of fake news, and they deal with our fake news. U.S. President Donald Trump has stepped up his attacks on the news media for their coverage of the Iran war. He has said the conflict is going well for the United States, but it's unpopular with the American public and has plunged the Middle East into chaos. Our media companies, who have no credibility whatsoever, are putting out information that they know is false, and it's a very dangerous thing for the country. While Trump has for years disparaged news coverage he deems unfavorable, his recent comments mark an escalation of threats against news organizations. Some press freedom advocates worry about a chilling effect on journalism during wartime and point to freedoms of speech in the press enshrined in the Constitution. This is not a new phenomenon. What's new is the personal way that President Trump does it. Harold Holzer is the author of the book, The Presidents versus the Press. Maybe the ugliest thing about this current crackdown is that he's acting like a despotic, authoritarian, military leader who tolerates no pushback. And while that's reflective of the traditional relationship between the presidents and the press, the job of the press is to push back and to look closely and to question. According to a March 1st Reuters Ipsos poll, only 1 in 4 Americans approves of the strikes by the United States and Israel on Iran, and about half, including 1 in 4 Republicans, believe Trump is too willing to use military force. Others in the Trump administration have also escalated their attacks on the press. At a recent news conference, Defense Secretary Pete Hegseth criticized cable news outlet CNN for their reporting on the Iran war. More fake news from CNN. Reports that the Trump administration underestimated the Iran war's impact on the Strait of Hormuz.
patently ridiculous, of course. For decades, Iran has threatened shipping in the Strait of Hormuz. This is always what they do, hold the strait hostage. CNN doesn't think we thought of that. It's a fundamentally unserious report. The sooner David Ellison takes over that network, the better. Paramount Skydance CEO David Ellison, whose company is acquiring CNN parent Warner Brothers Discovery, is the son of Oracle co-founder and Trump ally Larry Ellison. The Trump administration must ultimately approve the deal. They've had an impact on the Washington Post. They've had an impact on, MSNBC, although it's recreated itself. They've had an impact on CBS. But it's interesting that their moves are happening concurrently with the declining influence of major news outlets as people turn to alternative outlets of choice in the most narrow of narrowcasting modes to get their information. You know what ABC News? I think it's maybe the most corrupt news organizations on the planet. I think they're terrible. I don't want any more from ABC. U.S. Federal Communications Commission Chairman Brendan Carr recently posted on X that broadcasters who air fake news now have a chance to, quote, correct course before their license renewals come up. The FCC has not revoked a broadcast TV station license in more than 40 years, and any attempts to do so by the Trump administration because of reporting would likely be met with lawsuits grounded in the First Amendment, which protects the freedom of the press. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que é preciso dinheiro para matar bandidos, ao defender um novo pedido de nada mais nada menos 200 bilhões de dólares ao Congresso dos Estados Unidos. Segundo reportagem do Washington Post, o valor seria destinado ao financiamento da guerra contra o Irã e à reposição de armamentos, já utilizados durante todo esse conflito. Hegseth destacou que o objetivo é garantir que o país esteja preparado para futuras operações e manter o poder militar em nível máximo. Desde o início dos ataques, em 28 de fevereiro, os Estados Unidos já atingiram cerca de 7 mil alvos dentro do território iraniano, além de destruir embarcações e submarinos militares. O governo afirma ainda que essa estratégia segue a mesma: pressionar o Irã e reforçar a capacidade de defesa dos Estados Unidos. As far as $200 billion, I think that number could move, obviously. It takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future, ensure that our ammunition is, everything's refilled, and not just refilled, but above and beyond. I mean, President Trump, as he said, rebuilt the military in his first term, didn't think he'd use it as dynamically in his second, but he had. So thank goodness he did that. And an investment like this is meant to say, hey, we'll replace anything that was spent. And now that we're reviving our defense industrial base and rebuilding the arsenal of freedom and cutting deals like our great deputy secretaries here is doing, long lead times on exquisite munitions, we're going to be refilled faster than anyone imagined. Enquanto isso, a gente vê realmente uma guerra que era para durar poucas semanas se estendendo e solicitando aí, o governo Trump solicitando mais dinheiro para continuar neste embate, nesta guerra com o Irã. Pelo jeito vai durar muito mais. E a pedida aí não é pouco não, 200 bilhões de dólares, é muito dinheiro, mas segundo o Pete Hegseth precisa desse valor para manter a capacidade militar dos Estados Unidos em alta durante esse conflito e pós o conflito. Vamos conferir a capa do Jornal Comunitário do Dia, o Brazilian Times. Vamos ver o que é destaque aqui. O Brazilian Times traz no destaque uma pastora brasileira que foi presa na Flórida em uma investigação sobre venda de credenciais falsas de capelania, que é sobre aquele outro senhor também, ela estava junta com ele, né? O músico brasileiro é preso novamente na Flórida, acusado de agredir a esposa. Já eu vou falar sobre uma matéria especial sobre isso aqui. Brasileiro procurado por homicídio no Brasil é preso por agentes de imigração na Filadélfia. Da prisão, Júnior Pena diz para brasileiros saírem dos Estados Unidos. Júnior Pena sempre que
que dava entrevista, inclusive ele contou pra gente aqui, se você ainda não viu, tá lá no Seaba Brazilian Television, tá na SBT Plus, uma entrevista do Júnior Pena falando como veio para os Estados Unidos, que veio ilegalmente para os Estados Unidos. Então, ele tá falando agora, por estar preso na Delaney Hall, aqui em Newark, pertinho aqui, ele tá dizendo que o sofrimento é muito grande dentro da cadeia e se você tá ilegal, vai embora, é isso que ele diz. E sobre essa reportagem que saiu aqui, sobre uma mulher que teria sido agredida pelo seu companheiro lá na Flórida, que é um tecladista de gospel muito famoso naquela região. Vamos ver o que é destaque no Jornal das Comunidades, que vai ao ar hoje, depois do Brasil News, às 7h30 da noite. Dá uma olhadinha. O Dia Internacional da Mulher foi celebrado em Newark com um encontro que reuniu lideranças, empresárias e representantes da comunidade brasileira em New Jersey. Em Boston, o Consulado-Geral do Brasil também prestou uma homenagem especial às mulheres da comunidade brasileira. Em Nova York, o craque português Cristiano Ronaldo inaugurou um novo conceito de esporte bar próximo a Times Square, unindo gastronomia, esporte e a cultura portuguesa no coração da Big Apple. Na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, o caso que chamou a atenção. O corpo da brasileira Letícia Oliveira Alves, desaparecida desde 2023, foi identificado na província de Quebec. Em Massachusetts, um brasileiro foi condenado pela Justiça Federal por participação em um esquema ilegal de venda de armas. Na Flórida, um músico gospel brasileiro foi preso após denúncia de agressão contra a esposa. Na Geórgia, um brasileiro morreu após ser baleado por policiais durante um atendimento relacionado a uma crise de saúde mental. A família contesta a versão das autoridades. Outro caso que chamou a atenção da justiça americana, um brasileiro foi condenado por participação em um esquema internacional de tráfico humano. No esporte, a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já começou. O torneio será realizado em 3 países e terá a maior edição da história. Esse é o Jornal das Comunidades, então você que está aí assistindo agora o nosso Agenda 47 não perde, é logo após o Brasil News, que também é às 7 horas da noite. Então vou fazer um convite super especial. Aqui pela manhã, primeiro turno já foi, 7 horas da noite, Brasil News vai trazer toda a atualização da guerra envolvendo os Estados Unidos, o Irã e Israel. Logo após isso também nós vamos ter o Jornal das Comunidades destacando essa reportagem dessa brasileira que foi agredida pelo marido e está uma confusão muito grande porque envolve a igreja. Tudo isso hoje na SBT Plus, na SBT Television e também no nosso canal Seaba Brazilian Television. Aguardo vocês.